E aí pessoal, tudo certo? No meu Júlio Arruda. Estamos aqui hoje para continuar a nossa série de primeiros passos do Azure DevOps, não é mesmo? Nos primeiros vídeos vocês já viram aí o que é o Azure DevOps, como é que você cria uma conta, como é que você trabalha com Azure Boards, e agora a gente vai começar a ver a parte interessante do Azure DevOps. A gente vai começar a falar no vídeo de hoje sobre o Azure Pipelines, sobre como é que você pode automatizar seus pipelines de CI e CD. Então, esse vídeo inicia essa parte da série, tá? Nessa parte de pipelines, né? Nessa parte de Azure Pipelines, a gente vai falar da parte de build e release clássicos e depois a gente vai falar sobre o novo modelo aí de pipelines, que não é tão novo assim para quem costuma usar o produto, mas que é o modelo ali em YAML. Então a gente vai fazer aí, eu acho que uns 3 ou 4 vídeos falando de pipelines. O primeiro de hoje, como é que a gente cria uma build no processo clássico, a gente vai criar uma release no processo clássico. E depois a gente vai aí criar um processo completo de ponta a ponta utilizando o YAML. Deve dar uns 3 vídeos, talvez 4, vamos ver como é que vai dar o andar da carruagem, mas vamos falar bastante aí sobre Azure Pipelines para poder tentar sanar as dúvidas de vocês aí, caso vocês ainda não conheçam o produto. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o tema, deixa aí na caixinha de comentários para a gente tentar sanar, quem sabe aí trazer em algum dos próximos vídeos aí da série ainda, já que tem bastante coisa para se falar sobre o Azure Pipelines, tá? Então vamos seguir aqui nesse nosso vídeo de hoje falando um pouquinho aqui sobre o que é então o Azure Pipelines, né? Então para que servem os pipelines? Os pipelines eles servem, como a gente já comentou, para automatizar a execução da nossa aplicação e deployment, né? Então, como a gente vai falar hoje do processo de build, ele pode automatizar a nossa parte de CI, por exemplo. Então, o que entraria nessa automação de CI? Bom, entraria o quê? A gente tem um build da nossa aplicação, entraria a gente ter ali um teste de aplicação, entraria rodar talvez um Sonar, talvez um Fortify e algumas coisas assim para ver se a nossa aplicação não está quebrando. Então imagina, você desenvolvedor aí, fez a sua alteração na sua máquina, submeteu ele para o repositório. Só que talvez o seu código não esteja seguindo todas as regras. Como é que você pode ter certeza disso? Talvez você não saiba olhando tudo que você fez. Quando você submeter ali ele para fazer um merge, por exemplo, submeter um pull request, a gente poderia ter uma build de CI, iria pegar esse código que você acabou de subir, compila, testa, então vai passar pelo processo de compilação que a gente configurou, vai passar pelo Sonar que a gente configurou, vai passar pelo Fortify que a gente configurou, vai passar pelos testes unitários que a gente configurou, e se tiver tudo ok em todos esses cenários, você poderia completar o pull request, por exemplo. Então a gente teria esse tipo aí de garantia, tá? Então esse processo de build, esse processo de CI serve para isso, como um processo validador, né? E também é o processo que vai gerar os pacotes de implantação posteriormente. Então você pode aí ter esse pipeline, por exemplo, para validação do ambiente, e outro pipeline que vai compilar a sua aplicação. Pode ser um pipeline até um pouco mais enxuto, dependendo do cenário, como é que você optar por trabalhar, mas você poderia ter um pipeline aí que vai compilar a sua aplicação, testar ali no que precisar e gerar o pacote para aí a gente poder promover ele para os próximos ambientes, que vai ser nos vídeos que a gente viu lá depois, tá? Então, os pipelines servem para isso, e para os pipelines funcionarem, eles precisam de duas coisas: dos scripts de pipeline que a gente vai montar, né? Do passo a passo, e também dos runners, beleza? Esses processos, essas execuções, elas se realizam utilizando alguns agents, tá? Que são serviços instalados em algumas máquinas para que a gente possa aí, automatizar esses nossos processos, tá? Então, para começar, a gente tem esses executores, né? Esses agentes que a gente pode aí utilizar os fornecidos pela Microsoft, ou mesmo utilizar os nossos em ambiente on-premises, caso isso seja necessário, e ele que nos permite ali todo esse processo, toda essa execução dos pipelines em si, tá? E esses executores, eles podem rodar tanto em Linux, quanto Windows, quanto Mac, tá? Inclusive, a Microsoft já fornece alguns agentes para a gente estar trabalhando, que são nesses 3 sistemas operacionais, e 1.800 minutos por mês para estar utilizando em projetos privados e de graça para projetos públicos, mas para que a gente possa aí, executar de maneira transparente. Então, se você quer começar a usar o Azure Pipelines, você não precisa se preocupar, onde é que eu vou instalar um runner, onde que eu vou configurar, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Não, ele já vem pronto para você, é só você pegar e utilizar, tá? Então, nós temos essa parte dos runners, que são esses agents,
e vão estar instalados em alguma máquina. No caso dos que a Microsoft fornece, vão estar em containers no Azure. E você também pode, como eu falei, instalar isso na sua própria infra, caso seja necessário. E dentro desses runners, desses agents que a Microsoft fornece já para a gente, nós temos uma infinidade de ferramentas instaladas, como por exemplo versões do .NET, Java, Node, CLIs do Azure, da AWS, Alibaba Cloud, Google Cloud. Enfim, a gente tem uma infinidade de ferramentas. Você pode até acompanhar tudo que tem instalado nesses agents no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é um link de um GitHub, onde a Microsoft descreve as versões dos agentes que eles fornecem e tudo que tem lá dentro. Esses agentes nos ajudam muito no processo e sem eles nada disso seria possível. Então a gente precisa dos executores para poder rodar o nosso processo. Já o nosso processo em si, ele é configurado dentro do próprio Azure DevOps mediante alguns passos, né? Então você precisa que eu faça um build do .NET, você coloca um passo disso. Você quer que eu faça um deploy no Azure? Você coloca um passo disso. Então, nós temos todos esses processos ali de automação. E esses pipelines, eles podem automatizar a execução de build em vários cenários. Então, imagina, toda vez que eu submeter um pull request, eu quero validar meu pipeline, minha aplicação está ok. Vamos lá, para poder fazer esse tipo de validação. Eu quero toda vez ali subir um código novo na minha branch XPTO, ele faça um processo desse de validação para ver se ninguém está quebrando. Ok, posso fazer isso. Eu quero rodar toda madrugada para fazer algum tipo de integração. Ok, eu posso fazer isso também sem problema nenhum. Beleza? Então, bom, antes da gente continuar aqui agora, desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever se você não está inscrito. Clica no joinha, isso ajuda bastante. Ajuda aí a me atingir a meta de 10 mil inscritos, que eu vou compartilhar um curso de Azure DevOps aí, bem completo com vocês, de graça, com 16 módulos, totalmente online aí. Vai ficar bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar para aprender cada vez mais sobre Azure DevOps. Então dá uma forcinha aí pra gente chegar nos 10 mil inscritos, beleza? Então, bom, vamos aqui para a parte de demonstração, que é para a parte que de fato nos interessa, né? Então, estou aqui com o meu Azure DevOps aberto na tela, como vocês já devem estar vendo aí há um bom tempo. Então, vamos aqui trabalhar ele para poder automatizar o nosso processo de CI. Então, nós temos aqui esse foguetinho no Azure DevOps e temos a opção Pipelines, né? Esse modelo de pipelines que a gente vai utilizar hoje aqui para criar é o modelo, como eu falei, o modelo clássico, tá? A gente tem mais de um modelo, então, a gente vai vir aqui em New Pipeline e aqui, ele está perguntando para a gente onde que está o meu código fonte, que pode ser um repositório Git, um Bitbucket, um GitHub, algum outro, um SVN, mas não é nenhum desses que a gente quer hoje. Todos esses daqui são o modelo atual de pipeline, tá? E não o clássico, a gente quer ver o clássico. Então a gente vai vir aqui embaixo, Use the Classic Editor, para criar sem um YAML, tá? Aqui você também pode apontar onde está seu código fonte. No meu caso, eu vou deixar no Azure Repos mesmo, mas você poderia escolher qualquer outro lugar. Você tem aqui a possibilidade de escolher o projeto, a branch, o repositório. Eu vou deixar tudo isso aqui do jeito que está mesmo. E aqui é interessante, Aqui você pode voltar atrás do que você fez e querer sim rodar um YAML, então você pode voltar aqui e marcar. E aqui já tem alguns templates pré-prontos. Esses templates ajudam a gente a criar um pipeline mais rápido, porque, por exemplo, você vai criar um pipeline de .NET Core, ele segue um padrão. Você precisa de uma task tal, outra task tal, outra task tal. Então isso aqui facilita bastante a nossa vida. Então esses templates que a Microsoft fornece pra gente aqui já ajuda bastante, tá? Então, tá vendo? A gente tem template aqui para bastante coisa. Se eu não quiser template nenhum, eu posso vir aqui no Empty Pipeline. Mas para o nosso teste aqui, a gente vai criar um de ASP.NET Core aqui, Vamos pegar esse template do ASP.NET Core e a gente consegue explicar bastante do que a gente precisa aqui para rodar. Primeiro, vamos trocar esse nome aqui. Demo Video. Ok. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui na tela? Quando ela entra aqui, ela está selecionada essa barrinha aqui do pipeline. E aqui nós temos algumas coisas. O nome do pipeline, que é o que a gente acabou de alterar ali em cima. Agent Pool. Lembra que a gente falou dos agents, dos executores do processo? É aqui que eles entram. Aqui você precisa especificar onde é que está esse seu executor, esse seu agent, né? No meu caso, está marcado aqui como Azure Pipelines mesmo. Por quê? Porque eu estou usando aqueles que eu falei que a Microsoft fornece para a gente. Se eu quisesse usar um privado, eu tinha que vir aqui e escolher alguns dos meus privados para poder estar utilizando, beleza? Se
você quer aprender a instalar um agent, tem vídeo aqui no canal também. Então eu vou passar aqui do Azure Pipelines, e quando você passa do Azure Pipelines, você precisa passar aqui qual que é o sistema operacional que você vai usar. Então aqui a gente tem essas opções. Lembra que eu falei que a gente tinha Linux, Mac e Windows? Então aqui nós temos essas opções, essas 2 versões de Mac, essas 3 versões de Ubuntu e essas 2 versões de Windows. Como o que eu estou fazendo é uma aplicação .NET Core, ela vai rodar muito bem no Ubuntu. Então eu vou deixar o Ubuntu mesmo. Aqui tem algumas parametrizações que todas essas tasks usam, então ficaram aqui generalizadas. Então nós temos aqui, depois a gente vai chegar lá, mas a gente tem os parâmetros de CSProj e teste, né? Quando a gente olha aqui em Resources, a gente tem a opção de, mais uma vez, alterar onde está esse nosso repositório. Então, eu posso vir aqui mudar a origem dele, eu posso vir trocar o repositório, trocar a branch padrão aqui, se eu quero dar um clean, se eu quero colocar tag nos recursos, se eu vou reportar build status, se eu vou fazer checkout de submódulos, eu vou usar o LFS, se eu não vou sincar, se eu vou fazer um shallow fetch. Então, isso tudo você pode configurar para se o seu pipeline vai ou não ter alguma coisa. E aqui depois a gente entra no job, é a tarefa de execução em si, né? O processo de execução em si, como você isola determinar um grupo de passos, por assim dizer, né? Então eu posso ter um job de build, eu posso ter um job com testes de interface, por exemplo, poderia ter alguma outra coisa assim. Então eu posso criar jobs diferentes para poder atender cenários diferentes do meu pipeline. No job aqui eu posso configurar outro pool de agentes, se for o caso. Então imagina, eu tenho um job que tem que rodar no Windows e um job que tem que rodar no Linux. Eu posso forçar aqui essa alteração para não pegar o que está herdado aqui de cima, porque do jeito que ele está aqui, ó, em Earth Form Pipeline, ele está herdando essa configuração aqui dos pipelines, beleza? Aqui você pode colocar alguma demanda necessária, por exemplo, eu quero que nesse agent tenha o Java 11, você consegue colocar esse tipo de restrição aqui. Aí você pode aí filtrar pelos seus agentes que pode rodar isso. Se você quer rodar com paralelismo, timeout, o tempo de timeout, o que você quer fazer aí com dependências, se você vai habilitar o token e quando é que esse job vai rodar. Aqui a gente não vai mexer em nada, tá? Vai deixar assim mesmo. E aqui começa a ficar aqui a parte mais bacana do processo. A gente tem as tasks, né? Então, ó, tá vendo? Eu tenho uma task aqui de restore. Essa task aqui ela vai fazer o que? .NET Restore do meu projeto. Um CSProj está apontado aqui, no caso tá um coringa para listar todos os CSProjs. Aqui tem a parte de NuGet, se eu quiser usar. E depois tem uma task de build, uma task de teste. Essa aqui eu acho que eu vou até tirar porque esse projeto que eu subi aqui não tem teste. Depois aqui tem uma parte de publish, que ele vai gerar um pacote para a gente. E aqui tem a parte do artefatos, que vai pegar o pacote que a gente gerou aqui no publish e vai subir no Azure DevOps, que é para a gente usar depois num processo de implantação, num processo de release. Beleza? Então, isso aqui é um pipeline montado. Mas você fala, Júlio, mas eu quero colocar outras tasks, eu quero colocar um Sonar, eu quero colocar um Fortify, como é que eu faço? Tá vendo esse mais aqui? Você tem aqui o mais e você tem todas as suas tasks que estão instaladas no seu Azure DevOps, tá? Então, se eu quero mexer com uma Amazon aqui, com alguma coisa para Android, App Center, eu posso mexer aqui, trazer uma task dessa, por exemplo, para cá. Eu posso trazer a task e apontar aqui as minhas configurações para poder rodar o processo. Ah, mas essa task ela não deveria estar aqui, deveria estar no meio do processo. Eu posso vir, arrasto ela para cá, deixo ela executar no meio desse processo. Então, você consegue aí montar todo esse tipo de coisa. Aí você fala, ah, mas eu queria uma task de alguma coisa que não está aqui. Então, a gente tem a opção aqui do Marketplace, tá vendo? O Marketplace é o Marketplace do Azure DevOps, do Visual Studio Code, do Visual Studio, onde você pode ali pegar extensões desenvolvidas por empresas ou pela comunidade para poder estar utilizando aqui na sua conta. Então, por exemplo, eu quero rodar um Sonar, eu preciso de uma extensão. No meu caso, ela já está instalada, mas ela vem do Marketplace. Aqui são várias extensões que eu já tenho, tá vendo? Mas se tiver alguma coisa que eu não tenho ainda, eu posso vir aqui e instalar. Bom, tecnicamente a gente já tem um pipeline funcional, mas vamos dar uma olhadinha aqui no restante do processo para vocês entenderem direitinho como é que é esse processo aqui do build, né? Então, nós temos aqui esse outro menu de variáveis. O que são eles? São, como o nome diz, variáveis que você vai usar no seu pipeline. Você pode ter variáveis estáticas, que são essas daqui. Você define o nome, define um valor aqui, que vai ficar fixo. Mas você também pode aqui marcar esse campinho que quando você for rodar um pipeline novo, você pode trocar esses valores ou não, tá vendo? Então esses três aqui, ele permite essa troca, esses outros aqui não, porque vai ser
execução do sistema. E você também pode criar os seus próprios aqui e usar isso no processo, tá? E também aqui a gente tem Variables Groups, que a gente pode ver isso no próximo vídeo depois, que é a possibilidade de você criar bibliotecas de variáveis dentro do Azure DevOps e compartilhar ela entre outros pipelines. Nesse caso, se a gente tivesse, era só você vir aqui em Link, buscar o grupo de variáveis e linkar no seu pipeline aqui para poder fazer esse vínculo e usar ele no pipeline. Então, você poderia ter um grupo de variáveis centralizado, não precisaria usar isso aqui, por exemplo, porque imagina, toda vez você precisa de um mesmo valor em todos os pipelines. Não é viável você ficar replicando, library seria o cenário ideal. Triggers, quando é que esse pipeline vai ser executado? Se eu habilitar o Continuous Integration, toda vez que eu tiver um código aqui novo na main, por exemplo, ele vai startar esse processo, vai rodar, mas eu vou desligar ele aqui. Agendado, se eu quero que toda vez em determinado momento, determinado horário, ele rode esse código fonte para mim, esse processo de pipeline, eu posso vir aqui agendar isso para poder rodar. Então, se eu tiver um cenário de integração que eu quero juntar várias coisas e rodar, eu posso fazer isso aqui automatizado. Build Completion, isso aqui ele executa quando o outro pipeline rodar. Então, imagina que eu tenho dois pipelines, um que gera um pacote no get, o outro que build a aplicação usando aquele pacote NuGet atualizado. Então eu posso falar que eu rodo esse pipeline depois que eu rodar o do NuGet. Esse seria um ponto aí interessante para o nosso processo. Então poderia fazer esse tipo de coisa. É que eu não tenho pipelines aqui para poder mostrar para vocês. E a gente vai aqui seguindo. Options. A gente tem aqui o build job, que vai ser a autorização do projeto, que nível de usuário vai rodar, tempo de timeout, tempo de cancelamento. Você pode aqui do lado colocar alguma descrição para poder ter isso documentado, digamos assim, esse seu processo. O build number, como é que vai ser o nome da sua execução, o que vai ter lá no nome bonitinho, você pode aqui definir. Ele por padrão dá esse aqui do date e um revision, mas você pode colocar um texto, pode colocar outra formatação de number que vai funcionar. Se esse aqui embaixo, se esse pipeline ainda está sendo executado, se ele está pausado ou se ele não aceita mais execuções, então você pode vir aqui e desligar seu pipeline se você não usa mais ele. Esse aqui é Automatic Link New Work Item This Build. Isso aqui é se toda... Porque assim, eu comentei com vocês lá atrás na task no vídeo de boards, que você pode linkar um work item a um commit, certo? Então, o que essa opção do pipeline faz? Quando ele executa um pipeline, ele vai ver se seu commit aqui, seu repositório que você fez a execução agora, tem algum work item vinculado. Se tiver, ele está perguntando se ele pode ou não associar isso a esse pipeline. Beleza? É isso que ele está fazendo. Então eu deixo ligado porque daí ele traz essa rastreabilidade para o pipeline também. Ele está perguntando aqui se ele funciona para qualquer branch, no caso do asterístico, ou se eu coloco uma branch específica aqui para ele atender. Se eu quero criar um work item na falha, ou se eu quero gerar aqui também embaixo uma badge para poder colocar em readme e o que for. Então já tem as URLs aqui, é só você pegar e colocar. Vamos salvar esse pipeline aqui e já rodar o Save and Kill. E aqui, ó, lembra aqui das variáveis que a gente comentou? A gente tem aqui a opção Variables. E aqui você pode alterar aquelas 3 variáveis que a gente viu lá que a gente quiser. Mas eu não vou alterar não, vou deixar aqui mesmo. E ele já vai abrir pra gente aqui. Então essa telinha inicial é uma telinha de pipeline de CI que a gente pode acompanhar algumas coisas, como por exemplo, qual repositório a gente está usando, qual branch, quando rodou, se tem work item, se tem algum artefato consumido, se tem teste aqui e cobertura de código. E aqui os jobs, né? Então a gente tem esse agent job 1 aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai alocar um desses agents que a gente tem, seja da Microsoft, seja privado, para poder executar esse nosso processo. Nesse caso aqui, ele alocou um agente da Microsoft, baixou o código, fez o restore, fez o build, fez o publish e gerou o artefato pra gente. Então, vocês viram aqui que foi relativamente rápido, até porque é um projeto bem simples e a gente consegue acompanhar aqui nesse log tudo o que aconteceu. Então, no log aqui está mostrando pra gente ponta a ponta. Quando eu fiz um restore da minha aplicação, ele gera todo o log pra gente bonitinho, estão vendo? Quando eu faço meu build da aplicação, ele gera o log legalzinho. O publish também, ó, ele está falando pra gente o que gerou. Depois aqui a publicação do artefato. E se a gente voltar aqui para o dash inicial desse nosso pipeline, a gente tem aqui, ó, work related, que a gente comentou, tá vendo? A nossa task de teste. E também aqui, ó, os artefatos publicados e consumidos. Consumidos é o próprio repositório, nesse nosso caso. E publicados é o que a gente acabou aqui de subir da nossa aplicação. Ele já gerou para a gente aqui um zip do nosso aplicação web, da nossa aplicação
.NET, tá? Então nós temos aqui tudo isso aqui para mostrar para a gente o que a gente está entregando da nossa aplicação. Então, o Azure Pipelines para CI, para build clássico aqui funciona muito bem e te ajuda em diversos pontos. Como eu falei, a gente podia colocar isso aqui para poder validar um pull request, por exemplo. Toda vez que eu fizesse um pull request para minha branch main, eu poderia aqui rodar esse pipeline para ver se está tudo ok. E só com ele estando ok, a gente poderia validar o pull request. Ou poderia mesmo usar ele para o processo de implantação que a gente vai ver nos próximos vídeos. Espero que tenha ficado claro para vocês como é que funciona o Azure Pipelines, o que é essa parte de build clássica, como é que você cria essas build clássicas para poder aí testar no seu projeto. Talvez você até use esse modelo ainda, então por isso que eu resolvi mostrar aqui como é que ele funciona. Eu gosto bastante, inclusive, desse modelo. Depois a gente vai partir para o release antes de partir para o modo YAML, beleza? Então, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal se não está inscrito, de curtir o vídeo, deixar seus comentários. Espero vocês nos próximos vídeos, próximas lives. Aquele abraço.